Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a continuação de um programa anterior, onde nós começamos a falar sobre o Islão e o mundo cristão, não é? Para tanto, nós estamos nos baseando na obra de Frederico Peroni, do Instituto da Consolata, chamado Cristo no Islã, Ensaio para uma Cristologia Islâmica. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os enclaves cristãos das três Arábias, né? A Arábia pré-islâmica, ou diria melhor, há três Arábias consideradas em conjunto. Essas três Arábias consideradas em conjunto, elas permanecem completamente pagãs, têm os seus ritos, têm os seus costumes, e são bem conhecidos por uma literatura muito abundante na época e já pelo tempo dos muçulmanos. Então, quando Maomé cria o Islã, as três Arábias tinham outra configuração religiosa e nós vimos inclusivamente que, por conta do Império Romano, da política romana, a política que emanava do Império Romano, seja Bizâncio, seja Roma, fazia muito contato com esses sheiks com uma autoridade grande e a chamada política das filiarquias. Tá? E essa política das filiarquias, portanto, utilizou-se muito dos povos árabes para, inclusivamente, a expansão do cristianismo. Ora, os caracteres sociais, quando Maomé, portanto, assume o governo, quando Maomé cria o Islã, é exatamente este cenário que ele encontra. Portanto, ele encontra um cenário em que os árabes estão apoiando o cristianismo e trabalhando para a expansão do cristianismo. Quer dizer, essa realidade altera-se radicalmente, mas não num primeiro momento, né? Os caracteres sociais da civilização árabe reduz-se a muito poucos, né? Nós temos uso do calendário tropical das Pleiades. Não se sabe se isso veio do Oceano Índico, né? Ou das 28 quedas, que é baseado sobre a constelação em que se vê a lua que pode esconder-se de noite. Existe o cálculo digital, que é a crença nos gênios que podem casar com os homens. É um tipo de transumância das letras gregas. É curioso isso. Há uma interferência, portanto, aqui do intemporal na temporalidade. Há fábulas de animais considerados como metamorfose dos pecados dos homens ou como tipos dos seus instintos carnais. Por exemplo, as fábulas de Luquimão, que é um tipo de analogia com as fábulas de Esopo. Existe a escravatura doméstica. Não há uma admissão da mulher aos atos de culto, exceto quando se trata da procriação. Existe o acesso rápido dos rapazes à vida social, mas em contrapartida é preciso uma docilidade diante do pater familias. A posição que eles adotam é sempre assentada, né? O costume e o traje em dobras e com pantejamentos. Existe uma cozinha violenta e contrastada. Essas são, de certa forma, as características gerais desses povos árabes. Veja que muitas dessas características Maomé vai absorver, não é? A esses elementos, que eram próprios da civilização nômade do deserto, vão se acrescentar outros, que serão derivados com toda certeza do judaísmo. Por exemplo, uma lista de animais impuros, o uso obrigatório de carnes de animais exângues, a circuncisão dos homens aos 12 anos, às vezes havia a excisão das mulheres, um tipo de circuncisão feminina. Ora, de primeiro, sobretudo, existe, e é preciso acrescentar, dois enclaves completamente cristãos, dois xerifados, que é o xerifado de Ghassan
e o xerifado de Lakiman, dentro das três Arábias. Do primeiro, portanto, o xerifado de Ghassan, nós temos uma enorme bibliografia de fontes bizantinas, siríacas e árabes, e ela aponta-nos quase que a origem, a curva ascendente e a queda sob o Islão. Do segundo, o xerifado de Lakiban, as fontes são escassas, mas não a ponto de que não se possa ter uma ideia do que esses dois reinos representaram na cultura cristã da época e da possível influência que tiveram na concepção cristã de Maomé. Nós ousaríamos dizer no cristianismo do Alcorão, se não tivéssemos receios de más interpretações. Entretanto, é preciso saber que Maomé tirou, não é, do cristianismo e do judaísmo substratos poderosíssimos para a formação do Islã. Portanto, não constitui, sob nenhum aspecto, algum tipo de heresia. Não é? Em resumo, nós temos os seguintes fatos. Teve tribos que emigraram, portanto, da Arábia do Sul, do norte da Síria e da Mesopotâmia. Essa imigração foi devido a uma crise econômica que acompanhou a destruição da barragem de Marib. E eles encontraram-se no mesmo território no século VI antes do Islão. Portanto, ou no reinado dos Abexins, nos meados do século V. Esse reinado dos Abexins será inclusivamente muito procurado pela coroa portuguesa. Mas, conforme a verdade, parece que a opinião de que os Gassânidas vem do verbo gassa, que significa mergulhar numa fonte, numa nascente. Né? Parece que os Gassânidas apareceram nos limes do Império Bizantino, no limite, por volta de 400 depois de Cristo. E eles vão permanecer em Hauran, que é um distrito que ficava no sul da Síria, e foram reconhecidos, estimados e muito temidos pelas forças de Bizâncio, que vai investir contra eles, vai utilizá-los nas investidas que Bizâncio fará contra a Pérsia. Portanto, é uma tribo guerreira e que domina bastante a arte da guerra. O fundador da tribo de Ghassan, Ghassan é uma mistura de tribos diferentes, né, conforme, de certa forma, é uma norma. Não é? Quando se fala em tribo, ela não tem uma designação unifamiliar, não é? Muito pelo contrário. As tribos migram de forma nômade. O primeiro xerife ou rei, é esse nome mesmo. Não foram os americanos que inventaram essa palavra, não. A palavra xerife é uma palavra árabe. Né? O primeiro xerife ou rei, né? O xerife é o nome que consta inclusivamente nas documentações. Teria sido Amru bin Amir. E ele foi elevado ao trono do deserto pelos bizantinos. Nas fontes árabes, recordam o imperador Nosher. Cerca do ano 400, portanto, depois de Cristo, nós vamos encontrar nos limites do Império Bizantino a tribo Ghassan. Né? E eles são conhecidos como os bárbaros pelos escritores contemporâneos, portanto pelos escritores cristãos, e aonde eles falam que ao leste do império há devastações de esquenitas bárbaros. Isso é uma afirmação de Evagrius em 474. Ao oeste estão os hunos. Né? Portanto, esses árabes eram comparados aos hunos. E eles se dedicam ao comércio, à fiscalização do salvo-conduto das caravanas que transitam pelo seu território, ao fabrico de armas em Bosra. Né? A capital deles chama-se Irta. E ela está localizada numa região que é muito abundante em águas, em árvores. É uma região muito rica agricolamente. É uma visão completamente diferente daquela visão de deserto que nós temos, né?
Com esse rei, com um outro rei, por volta do século VII, chamado Jabala, a tribo Gassam converte-se ao cristianismo. Não foi uma conversão em massa, foi uma conversão parcial. Porque no dizer de Al-Arabi, muitos desses da tribo Gassam continuaram pagãos, com seus ídolos de pedra, com seus cultos aos deuses e às deusas do destino. Então, esses tempos da história pré-islâmica são apontados pelo Islã como os chamados dias da ignorância. Então, esse é o termo correto que os historiadores muçulmanos vão falar, sobre os dias da ignorância. E, portanto, eles são indignos de serem relembrados. Mas isso constitui um capítulo importantíssimo para nós, sobretudo ocidentais, e sobretudo no que diz respeito à própria penetração dos árabes na Europa, né, na estrutura, sobretudo nos reinos peninsulares. Conhece-se uma orientação religiosa desse cristianismo da tribo de Gassam. Que orientação é essa? Essa orientação é famosíssima, chama-se do cristianismo monofisita. São conhecidos dois bispos que foram destinados a esses núcleos cristãos, Tiago e Teodoro. Sabe-se também o nome de dois poetas gassânidas, Hassan Tabit e Al-Dubayini. E eles cantam, nas suas obras, os dias felizes que foram passados na capital do reino. Havia muito divertimento, muito baile, muita fartura, muita cultura, e eram cristãos. Nas crônicas bizantinas, depois do Islã, não se fala deles, né? E Bizâncio foi ameaçada pelo perigo muçulmano e foi tomado pelos muçulmanos. As fontes árabes, pelo contrário, vão descrever a conversão em massa, portanto, de Gassam, desse enclave cristão, ao credo de Maomé. Ora, será que de fato eles foram convertidos? Ou eles teriam apenas jurado fidelidade à ação política do profeta? É muito mais provável que seja isso, porque dentro da teoria, da prática do Islã, ou você se converte ou você morre. Não é? O que se sabe é que no dia 15 do Rajab, portanto no ano 15 da Égira, em 636, a batalha de Al-Yarmoukit fez desaparecer a tribo Gassam para sempre. Os rivais dos Gassânidas, e politicamente ligado aos Saxânidas, eram os nômades do grupo tribal Yaquimida, organizados também em reino ou num xerifato. Acontece que a sede de reino e a sede episcopal, que era monofisita também, era Al-Hira. Isso fica ao sul de Kufa, na margem direita do rio Eufrates. Al-Hira era um centro de encontro e de troca de mercadorias e de ideias entre as tribos nômades. E Al-Hira vai se aliar aos poderosos Saxânidas da Pérsia. E eles vão fazer razias por conta destes no território bizantino. E muitas vezes também nos territórios dos Gassânidas. Também se conhece um bispo cristão, que é o bispo Oseu, do século V, que tomou parte no concílio de Seleucia. Os escritores sírios bizantinos não distinguiram, senão de um modo muito raro, os Gassânidas dos Lacâmidas. Para eles todos eram sarracenos. Para eles todos eram igualmente perigosos. Isso aqui é um dos grandes problemas da literatura, de parte da literatura cristã. Tá? É a indiferenciação daquilo que precisa, de fato, ser diferenciado. Ora,
E hoje em dia permanece ainda essa visão sobre os árabes, de uma forma geral, ou os turcos, como se todos eles fossem muçulmanos. Não são, não. Né? Então, nos fragmentos de Malki, lê-se que persas e bizantinos fizeram um pacto quando se desencadeou entre eles a terrível guerra durante o reinado de Teodósio. Nenhuma das partes teria admitido sarracenos nas suas fileiras. Então a palavra sarraceno é uma designação genérica. Tá? Ora, nós vimos que um dos nomes das três Arábias chamava-se Arábia Feliz. Como é que era essa Arábia Feliz? A gente viu que o cristianismo, no outro programa, penetrou na Arábia do Norte, a chamada Arábia Petreia, dos documentos helenistas, né? E essa penetração, esse cristianismo, tinha vindo da Síria cristã. E foi uma influência muito nítida ocidental, né, que enxertou o cristianismo no sul da Arábia, na Arábia Feliz, que é o Iêmen, hoje é o Iêmen. Né? Ora, essa primeira missão, historicamente certa e comprovada, na Arábia Feliz, foi a de Teófilo, o indiano. Teófilo era o diácono de Nicomédia e ardente de Ariano. Conforme o historiador ariano Filostórgio, Constâncio II, no século IV, vai enviar Teófilo como embaixador aos homeritas. Os homeritas eram habitantes do Iêmen. Os homeritas eram pagãos animistas, cujas divindades eram sobretudo o Sol e a Lua. Né? Então, a embaixada, que era acompanhada de valiosos presentes riquíssimos, absolutamente pomposos, formosos, tinha uma razão político-religiosa. Ela visava pregar o cristianismo ariano e visava construir igrejas, portanto, dar aos cristãos que emigravam para a Arábia do Sul, para o Iêmen, né, para a Arábia Feliz, liberdade de praticar a sua religião. Fundamentalmente, no ânimo desse imperador, né, de Constâncio, estava a razão oculta de todos os tempos. O que ele pretendia? Ele pretendia obter um entreposto na Arábia iemenita para que fosse feito viagens de exploração e de comércio até a Índia. A ideia era chegar à Índia. Teófilo vai conquistar o rei, não é? E ele vai obter do rei uma permissão para construir 3 igrejas. Uma igreja em Tafaron, em Adanon e em Ormuz. Ormuz, tempos depois, muitos séculos depois, vai ser uma das localidades que a coroa portuguesa vai entrar em contato. Importantíssimo. Né? As fontes nestorianas, elas contam a história da conversão dos íncolas da cidade de Nagrã, no tempo do rei ou do xerife Manamatran Faris, isso no século V. Esse apóstolo teria sido um cidadão nagranita de nome Hayyan, que se convertera depois de ter contatado com os elementos Yaquimidas. Por sua vez, as fontes árabes afirmam que o cristianismo foi introduzido nesta localidade por Fimium, que é um sírio piedoso, que foi feito escravo pelos beduínos e foi levado a Nagrã. Ora, há outros autores que falam que foram elementos gassânidas que desceram até essa localidade no Iêmen. Né? O certo é que se encontra restos de uma organização eclesiástica de um cristianismo ariano no Iêmen, sobretudo a partir da segunda metade do século IV, na altura em que a conquista do Iêmen pelo rei Ashumi na Etiópia, né, e com a fundação de uma igreja em Nagrã. Há também notícias
de uma perseguição judaica pagã que foi chefiada por Nuvas. E nessa perseguição foram martirizados cerca de 4.000 cristãos. Veja que isso é um número abissal para a época, né? Pelas informações de Cosme Indocopleustes, nós sabemos que os abexins invadiram o Iêmen, uma vez mais, por volta de 525. E essa invasão vai determinar o fim do reino pagão dos Imiaritas e vai, por sua vez, originar, de certa forma, o começo do cristianismo monofisita na Arábia do Sul. Então, nós temos um movimento, novamente, uma penetração cristã muito forte na Arábia, não é? E o Messias, o Divino Espírito Santo, foram consagrados à igreja de Maribe. Ora, então, a inscrição do rei Abexim, Abraão, no ano 658 ou 543 da era cristã, não é? Indica isso claramente, que há um cristianismo, e esse cristianismo existe até hoje. Repito, novamente, os portugueses irão em busca do reino de Abexim, né? Ora, entretanto, não existe, não é, uma Arábia cristã com uma vida religiosa própria, autônoma. Isso é um erro pensar assim. Existe cristianismo dentro dessas localidades, não é? Quer dizer, não se pode falar de uma uniformidade cristã como um todo. Para a gente compreender essa situação da Arábia perante o cristianismo e para avaliar o aspecto desse problema, não é? Tem que pensar no sentido das palavras de quem afirma, por exemplo, que Moçambique é cristão. Então, esses generalismos são muito complexos, né? Essas palavras vão significar que a Arábia, como uma província do Império Romano, é uma província pagã. Essa província é em parte muçulmana, como fundo étnico, e vai se enxertando aos poucos a vida cristã, que é limitada a um número reduzido de missões, mas ela existe. Então é apenas sob esse aspecto que se pode falar numa Arábia cristã, né? E é preciso, portanto, relembrar que existe uma distinção essencial, sobretudo quando se aborda o problema do cristianismo na Arábia Central, que é a chamada Arábia deserta dos textos clássicos, né? Que é a região onde propriamente eclodiu o Islão. Então o Islão não eclode nessa região do sul que tinha cristãos, certo? O Islão vai eclodir na Arábia Central. Ora, o que vai acontecer? Nós temos, portanto, Meca, Neged e Yatrib, que são 3 núcleos urbanos que o Islão vai encontrar no seu caminho. Meca não era muçulmana, né? E para, portanto, fazer a sua expansão, ele vai converter essas regiões, Meca, Yatrib e Neged. A região do Hejaz era, como outras regiões do deserto, um entroncamento entre o Oriente e o Ocidente. Ali passavam filas de caravanas. Vamos lembrar que a mulher de Maomé, Khadija, é cristã ebionita. O ebionismo é um tipo de heresia, não é, cristã. Então a mulher de Maomé, Khadija, é cristã. É preciso que se frise isto. E aquele Islã que emerge no início, Maomé, é muito influenciado pela vertente ebionista, pelo cristianismo ebionista. Bem, a região de Hejaz, e ela é uma comerciante, poderosíssima, riquíssima, e ele assume essas rotas de comércio.
Ora, então essa região de Hejaz, como das outras regiões do deserto, era um entroncamento entre o Oriente e o Ocidente. Tinha muita fila de caravana, essas regiões percorriam essas regiões desérticas da Arábia Central, andava para tudo quanto é lugar, né? E vão se abastecer nos centros urbanos de provisão, de água, de mantimento, etc. Então eles iam por todo lado, transitava do Oriente ao Ocidente. Aquelas cidades, exatamente Meca e Atrib, sobretudo, elas eram cidades comerciais. Elas vivem de recursos comerciais. Em Meca, vai se levantar um santuário muito famoso nos arredores de Meca, que é uma fonte de riqueza para toda a gente e para a terra de Meca. A religião cristã era pouco desenvolvida nessa localidade, mas ela teve em Hejaz um núcleo. Não há documentos, de certa forma, acerca de uma provável organização eclesiástica cristã, nem em Hejaz, nem em Meca. Havia uns poucos cristãos, e esses cristãos eram, na sua maioria, hereges. Portanto, era um tipo de cristianismo que já não era mais, era uma heterodoxia, né? Era um cristianismo mais heterodoxo. Esses cristãos eram mercadores, tinham mercadores de passagem, alguns tinham residência fixa nos grandes mercados urbanos. Portanto, eles não se preocupavam em propagandear a religião. Tinham uma religião, mas não era o objeto fundamental. Ao mesmo tempo, nós teremos mercadores que serão propagandistas religiosos. Então é preciso, inclusivamente, discernir esse tipo de comércio. Né? A Caaba de Meca, sobre a qual tem muita discussão, na verdade, constituía dentro de Meca um centro de peregrinação. As lendas árabes vão atribuir a esse edifício uma antiguidade exagerada. A Pedra Negra, de ano em ano, Pedra Negra da Caaba, de ano em ano, de século em século, cada vez mais é colocada para trás, a ponto deles dizerem que a Pedra Negra surge com Abraão, né? De modo que os historiadores muçulmanos vão dizer que a Pedra Negra foi trazida por Abraão, e Abraão foi o fundador do santuário. Mas isso é uma pregação tardia de Maomé. Não há nada que corrobore essa situação. Portanto, ao recuar no tempo, qual é a estratégia dos historiadores árabes? Evidentemente, dar uma prevalecência do Islã ao judaísmo, sem sombra de dúvidas. Ora, a Caaba de Meca, e ao mesmo tempo que eles fazem isso, desculpe, o que acontece? O judaísmo fica como uma heresia, né? E por conseguinte o cristianismo. Então a Caaba de Meca não tem essa antiguidade toda. Né? Depois do descobrimento da origem abraâmica do santuário, evidentemente que a importância da cidade aumentou, foi uma propaganda fabulosa. Né? Como todos os centros de peregrinação, cristãos ou não, Meca se torna rapidamente, portanto, uma cidade muito privilegiada. Ora, o que vai acontecer? Sobretudo, o Islã nasce como um grande entreposto comercial. As pessoas esquecem disso. E essa é uma parte fundamental para o entendimento do Islã, né, como uma proposta econômica, uma proposta política, uma proposta comercial e uma proposta religiosa. E é esta força desse entreposto comercial que vai fazendo com que Maomé conheça rotas, cidades e vai entrando naquelas cidades e convertendo-as à força, na baioneta, né, na espada. Ora, o Islã é, portanto, um entreposto comercial de primeira categoria. Um entreposto importantíssimo para a Síria, para a Mesopotâmia,
para o Iêmen, para a Etiópia, para todas as pistas do deserto. E a importância do Islão vai aumentar muito, muito mais, a partir do momento que ele se torna o primeiro centro comercial da região. De que forma? Ele tem indústrias locais, ele tem hospedagem, ele tem transporte ativo, dinâmico, ele tem um arruamento, ele tem progressos na cultura nômade. Então, as líricas da poesia primitiva islâmica, né, estão cheias de louvor e de cânticos apaixonados da cidade de Meca, que é berço do Islão. E o ocidental tem uma visão muito idílica, pensando que aquilo ali existe, os povos são primitivos. Claro que não. A cultura ali era avançadíssima, não é? Então, há por trás desse aparente fanatismo que hoje nós vemos, que é debitado ao Islã, que não se consegue entender muito como é que eles conseguiram crescer tão rapidamente, existe uma estratégia política, comercial, há muita grana envolvida no processo. A verdade é isso, né? E havia muita organização e a coisa foi, de fato, estrategicamente muito bem montada, não é? Então, é natural que mais cedo ou mais tarde um homem ou um clã viesse a tomar conta dessa cidade santuário. Então veja, Meca já era isso, não é Maomé que cria. Né? Maomé, como Khadija era muito rica, evidentemente que isso será um grande fator de beneficiamento para ele. Esse clã, uma vez que Meca é uma cidade santuário, sagrada, importantíssima para toda uma região da Arábia, da Síria, da Mesopotâmia, do Iêmen, da Etiópia, portanto para a África, para a Ásia, né, para a Arábia, mesmo para a Europa, era uma cidade importantíssima. Então é natural que esse tráfico de peregrinos, de comerciante, de dinheiro, né, de influências em outros reinos, fosse, num determinado momento, gerar alguma visibilidade e alguma cobiça por um clã. Ora, esse clã vai surgir com o grupo tribal dos Quraishitas. Tá? Os cristãos mais numerosos foram os abexins. Esses abexins vão dar origem a um apelido curioso da guarda mercenária, a Rabish. Esses abexins, essa guarda foi contratada pelos Quraishitas para proteger os negócios. Não é? Então, uma das muitas lendas que vão se tecer posteriormente acerca dos contatos de Maomé com o cristianismo vai afirmar que foi escravo o Abexim Gabar. E esse Abexim Gabar é quem teria ensinado ao profeta, portanto a Mohammed, a religião cristã, os lamens. Vão se conhecer nomes de outros escravos cristãos, que muitas famílias do clã Quraishita compravam, faziam comércio nas costas orientais da África. E vamos lembrar que a própria esposa de Maomé é cristã. Portanto, não deveria constituir um espanto saber que Maomé teve aproximações com o cristianismo. Né? Então veja, o clã Quraishita comprava escravos cristãos, era uma prática da época. Né? A família Mazum vai possuir um escravo abexim chamado Bilal. Quem foi Bilal? Bilal foi o primeiro almoadem de Maomé. Ora, todos esses cristãos eram monofisitas. Então, da Síria vinha também, de passagem, e com intuitos puramente comerciais, cristãos negociantes de trigo e de vinho.
Então nós vamos encontrar novamente os elementos da filiarquia de Ghassan, que estarão morando ou domiciliados em Meca. Tá? E eles são reconhecidos como Halif. Os Halif são os perfilados do clã Quraishita Banu Asad. Então há vários clãs que usam da prática da filiarquia, que era uma prática que foi instaurada pelo Império Romano, onde tanto árabes quanto cristãos, só que agora eles invertem, eles colocam os cristãos para trabalhar a favor deles. Os cristãos laquimidas, vindo de Al-Ira, também vinham por motivos comerciais. E esses cristãos vão ensinar a escrita aos mecanos, ao povo de Meca, portanto. Ora, os próprios íncolas de Nagram estavam em contato com os comerciantes e os banqueiros da cidade. E o que acontece neste detalhe? Essa troca comercial e financeira tinham muitos cristãos que eram representantes oficiais desses árabes, não é? E não falta bizantino. Tem bizantino aqui em menor quantidade. O nome de alguns deles chegou até nós. E os nomes indicam claramente que se eles são, ao mesmo tempo, estrangeiros e são cristãos, como, por exemplo, Rumi. Entre eles, nós vamos encontrar o primeiro financiador do Islão. É curioso isso. Sohaib ben Sinan. Então, Sohaib Sinan é um cristão, tá? Estrangeiro, que vai financiar o Islão. No rol dos nomes de escravos, tem muitos que são cristãos. João, Atanásio, Menas. É curioso perceber, portanto, que há, no início do Islã, um patrocínio cristão. A pergunta é por quê? Porque, na verdade, o cristianismo romano, digamos assim, já estava estabelecido. E aquelas outras vertentes cristãs, que foram consideradas heterodoxas pelo grupo dos proto-ortodoxos, pelos padres proto-ortodoxos, essas heterodoxias cristãs continuaram sobrevivendo. E, evidentemente, nós temos aqui, sim, um tipo de guerra religiosa que será bancada, financiada por cristãos. Não é? Ou para exterminar cristãos, ou para exterminar judeus. Mas, claramente, há uma estrutura aqui que está em guerra. Ora, esses cristãos que negociavam em nome de banqueiros, etc., tal, estavam naquela região, estavam em Meca, tinham contato com Maomé. Esses cristãos, eles provinham de regiões muito diferentes. E diferentes eram também, e é bom que fique frisado isso, as maneiras de professar a fé desses cristãos, porque todos eles professavam, quase todos, cristianismos heterodoxos. Havia, por exemplo, os anifitas, que eram ascetas isolados. Os anifitas eram os investigadores isolados da verdade suprema. Então esses homens religiosos, verdadeiramente religiosos, esses ascetas, tinham um desgosto muito profundo pelo materialismo dos seus patrícios. E eles eram pessoas muito sedentas de um ideal religioso monástico, contemplativo, ascético, extremamente rigoroso. E, ao mesmo tempo, isto entrava em franco conflito com os elementos sabeus, judeus, cristãos. Esses anafitas, eles vão elaborar
um ecletismo religioso baseado no monoteísmo, na crença da vida futura, aonde isso mesclando isso com crimes e castigos, prêmios e castigos, desculpe. Né? A ideia de uma vida futura ou de uma vida no além ou pós-morte é uma ideia completamente exótica ao judaísmo. Isso é próprio do cristianismo. Tá? Não há isso no judaísmo. Os anifitas, por exemplo, eles não bebiam vinho. E o vinho era uma bebida muito comum ali. Eles não abraçavam o Islão. Né? Eles praticavam uma vida de penitência. Alguns vão se tornar cristãos. Outros vão abraçar o Islã. Mas, via de regra, eles não abraçavam nenhuma das duas religiões. Mas, por outro lado, também não passava, né, a nenhuma das duas religiões de uma forma integral. Porque eles tinham uma estrutura de verdade suprema muito forte. Né? Ora, não vai faltar aqueles anifitas que vão sonhar em tornar-se mestres de espiritualidade e de sabedoria. Claro que não. Vão ter aqueles que vão se achar pioneiros, pregadores de uma fé absolutamente pura, e esses indivíduos isolados vão, de certa forma, ser os precursores de Maomé. Então, sem sombra de dúvidas, os anifitas vão influenciar o pensamento do Islã mais tarde. Sem sombra de dúvidas. Existe, talvez o mais afamado dos anifitas foi o Omaya Taifita, um poeta, um homem de valor muito grande. E ele vai procurar, por meio dos poemas religiosos, elevar a tonalidade espiritual dos seus patrícios. É muito curioso nós vermos sempre a ideia do poema ou dos poetas como aqueles indivíduos que ensinam verdades. Né? Porque a métrica dos poemas e a própria figura do poeta, o poeta é quase um profeta, quase sempre um profeta. Ele é um visionário. Não é? E pela palavra do poeta ecoa a palavra de Deus. Então, quando nós observamos, por exemplo, grande parte, maior parte, na verdade, dos livros considerados sagrados ou importantíssimos, durante muitos séculos, foram todos livros escritos em rima poética. Né? Isso, efetivamente, hoje passa nas calendas da história. As pessoas não sabem qual é a razão disso. Mas havia uma razão, e uma razão muito específica. Né? Então, o Omaya Taifita era um poeta, e através desses poemas religiosos, ele ensinava espiritualidade. Né? Ora, até hoje, veja, o Islã conservou sim, e é digno de louvor isto, esse amor, esse louvor pela poesia. Isso é uma coisa realmente muito impressionante. Ainda é preciso sublinhar um fato, antes de nós terminarmos o nosso programa. Nessa fase de preparação para uma interpretação da cristologia corânica, é o seguinte: entre os elementos que vão frequentar as festas ou os mercados de Meca, existe também um tipo de cantor. É um tipo de jogral. Não é? E com ele estavam os missionários cristãos. Então veja que nós temos os seguintes componentes: poesia e canto, junto com a pregação. Não é? Isso é algo que vai acompanhar sempre. E algo que o Islã mantém até hoje, quer dizer, um foco à poesia e ao canto. Né? Essa
ligação entre a poesia e o canto, nós perdemos completamente. Os gregos também tinham isso, né? No início, num determinado momento, a poesia, como por exemplo as provas trovadorescas, as trovas, os trovadores medievais, a poesia trovadoresca, ela será inclusivamente considerada herética dentro do cristianismo. Então a poesia, no início da história da cristandade, da Grécia, de Roma, etc., que era algo absolutamente fantástico e primordial, de um momento em diante na história do Ocidente, ela passa a ser um tema praticamente proibido. Não é? Isso é uma das coisas que vai nos distinguir enormemente até chegar a essa boçalidade que a gente vê hoje. Quer dizer, a palavra falada ou escrita nos tempos imemoriais era algo de fato considerado algo sagrado. Não era qualquer um que emitia a palavra e que poderia falar em nome de, sobretudo em nome de Deus, né? Nem falar, nem escrever. Veja, por exemplo, no caso do Egito, fazendo um recorte aqui, onde o Egito tinha uma larguíssima tradição de escribas. Os escribas não eram indivíduos escravos ou analfabetos, muito pelo contrário. Eram aqueles homens dentro de uma escola sacerdotal que haviam sido especificamente formados para escrever a palavra dos deuses, né? Veja que o próprio cristianismo e o judaísmo falam que o mundo foi feito pelo verbo, não é? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Portanto, há uma ideia da gramática. Os judeus vão utilizar isso na gematria, na cabala, né, onde as letras vão corresponder a um significado, a um número, e esse número expressa uma qualidade, portanto é uma referência espiritual. O português também terá isso, a língua portuguesa também terá isso, assim como a língua judaica. No judaísmo isso sobreviveu, sobretudo no judaísmo cabalista, né? Mas no Islã nós também temos uma cabala islâmica. De toda feita, o sânscrito ou a ideia de que as palavras estão ligadas a números, né? George Ifrá, na História da Matemática, mostra isso com uma clareza insofismável. Tá certo? Bem, ora, então havia, dentro da interpretação da chamada cristologia corânica, esses dois elementos, quer dizer, você tem um poeta e você tem um cantor. Esses elementos paralelos nós vamos encontrar na literatura da Síria cristã e também nós vamos encontrar em certas passagens do Alcorão. Há alguns hinos de Efrem, o sírio. Efrem era de Edessa, que obedece ao mesmo esquema. Esse esquema não é um esquema formal, tá? Ele é um esquema ideológico. Ele é um esquema que faz parte das suras corânicas e, repito, a lógica que o norteia é porque o verbo é de Deus, né? Então, conclui-se ou pensa-se que esses cantores e missionários conhecessem o árabe desde uma época muito remota, né? Que era a língua veicular entre as tribos do deserto nas três Arábias. Ora, para finalizar, qual foi o destino das comunidades árabe-cristãos depois do Islã? Uma vez que Maomé implanta o Islã. Para elas fugirem da seita, que no início é considerado seita, elas vão se reunir nos arredores de Querak, ao norte. Na Arábia deserta, nós vamos encontrar a diocese de Fainó, sobre o Monte Gor, que é uma diocese erguida para que as exigências espirituais dos condenados, é uma diocese erguida e dirigida para as exigências espirituais daqueles indivíduos que foram condenados a trabalhos forçados. Portanto, havia uma igreja só para indivíduos condenados, para que a alma deles fosse convertida e tivesse a possibilidade da salvação. Petra, cidade de Petra, e de Quiluaqui,
vão se tornar centros muito importantes na antiguidade cristã, centros monásticos, e até hoje são. Mas aos poucos, o Islã torna-se um terremoto, né, de proporções imensas. E à medida que o Islã vai caminhando, ele vai assolando toda a orla costeira do Mediterrâneo. Orla costeira essa que havia sido cristão. E o Islã chega até as margens do Atlântico. Portanto, todo esse território que era cristão, não é? Antes de Maomé, ele se torna arrasado para sempre. E por quê? Por conta da prática de Maomé, né, do próprio Islã. Quer dizer, ou você se converte, ou você é decapitado. É simples assim. Então não é que o Islã, diferentemente das outras religiões, teve uma expansão rápida. Até hoje eles fazem essa propaganda. O Islã é a religião que mais se expande no mundo. Claro que é a religião que mais se expande no mundo. Primeiro que eles podem casar e ter várias mulheres, com cada mulher tem vários filhos. Isso é uma contabilidade. Segunda contabilidade, aonde eles vão tomando os territórios, a conversão é forçada. Esse é o ponto. E mais, no Brasil, por exemplo, está tendo muita conversão forçada por um outro tipo de método. Quer dizer, eles entram, instauram mesquitas, abrem comércio. Sempre o comércio está ligado a esse negócio. E é preciso ter isso em perspectiva. Por trás de todo comércio com todo muçulmano, vem depois a religião. Esse é um ponto fundamental. Vem depois a religião. Né? Porque eles estão diretamente conectados. Então eles vêm, abrem entrepostos comerciais, abrem indústrias. Tem cidades no sul do Brasil que o governo brasileiro, as prefeituras acham fantástico vir uma indústria muçulmana. Aquela indústria muçulmana às vezes é a única grande fonte de renda local. O prefeito abre todas as concessões. Depois eles começam a exigir a prática do halal, portanto, do comércio halal, de modo que só pode ser contratado pela indústria quem for muçulmano. Como a população é pequena, a população acaba se convertendo ao Islã para procurar emprego. Então isso é um fenômeno resultante dessa expansão do Islã. E vamos entender o seguinte: este método foi a grande sacada de Maomé. Não é? Ele aproveitou Khadija, né, o comércio de Khadija, o grande poder do império de Khadija, do império comercial, e através desse negócio ele faz comércio e depois ele joga a religião no meio. É uma condição sine qua non. Então é preciso entender essa história. Quer dizer, o Brasil está abrindo as portas para o comércio muçulmano. Aliás, o próprio prefeito de São Paulo vangloriou-se disso enormemente, o João Dória, não é? E todos eles estão fazendo essa gracinha. O problema dessa gracinha com o comércio muçulmano é que, efetivamente, depois, necessariamente, tem de vir a conversão. Né? Não sem razão, o Islã tem propagado na América Latina e Central que o Brasil será muçulmano até 2050. Antes eles falavam até 2100. Depois eles falam até 2050. É muito bom nós, de fato, termos isso como um dado de seriedade, porque quando o Gaddafi falou isso sobre a Europa, que em 30 anos nós estaremos na Europa, ninguém acreditou. E ele falou, e nós não vamos disparar um tiro. Né? A conquista é outra. E de fato, é uma outra conquista. Mas ela sempre tem um viés comercial. Né? E, evidentemente, além disso, eles estão utilizando a larguíssima legislação ocidental no sentido de perverter essa legislação ocidental a ponto de usá-la contra o próprio ocidental. E, mais uma vez, lembrando que hoje a ONU é dominada, em sua grande maioria, pelos países árabes. Não é? Por outro lado, nós temos uma outra associação do cristianismo com o Islã, que é o que a Rússia está fazendo. Né? Então veja,
Ao mesmo tempo que a Rússia diz que vai combater os globalistas, qual globalista que ela vai combater? Teve o encontro da Rússia com Putin. Eles resolveram que vão combater os globalistas. Qual deles? Porque o Islã, o califado, também é globalista. E a Rússia de Putin fala que a Rússia ortodoxa, a igreja ortodoxa russa, é a igreja mais pura que existe. Porque a outra igreja cristã já entrou em decadência e precisa de ser eliminada. E aqui eles estão fazendo larguíssimas parcerias com o Islã. É, de certa forma, a mesma ideia que tinha o Império Romano e que teve Bizâncio durante muito tempo. De modo que esses assuntos, para estudar esses assuntos, é preciso estudá-los com muita calma e sem nenhum preconceito, nem achando que o Donald Trump é o salvador do mundo, e nem tampouco que o Vladimir Putin. Há muita coisa em jogo nesse cenário geopolítico, de modo que cautela e caldo de galinha sempre fazem muito bem. Tá bom? Bem, nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo programa. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a nossa programação e até a semana que vem. Um abraço.